Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre o adicional de transferência. Isso é um assunto muito importante para aqueles trabalhadores que foram transferidos do local de trabalho. E aí, você sabe como é que funciona? Realmente é devido a algum adicional? Tem algum acréscimo no salário? Vem comigo no vídeo para descobrir. Para a gente começar aqui então o vídeo, é bem importante a gente entender o que é essa transferência que a gente fala aqui no vídeo, né? Quando a gente para pensar a transferência, né? A gente pensa, pode ser a mudança de uma filial para outra, de um local para o outro, uma mudança curta talvez. Para a lei, a questão da transferência é um pouquinho mais específica e tem alguns requisitos que eu vou falar aqui no vídeo. Então, primeiro de tudo, para a gente depois descobrir se a pessoa tem direito ao adicional de transferência ou não, a gente tem que entender o que é essa transferência. Transferência ela pode acontecer de um município para o outro, de um estado para o outro, então essa questão da distância não é tão determinante. Mas o que é importante que a lei fala? Para que se considere de fato uma transferência, para ter direito ao adicional de transferência, é muito importante que haja a mudança do domicílio daquele trabalhador. O que seria isso? O domicílio é onde a gente reside. Então, eu moro aqui na cidade X. Se essa mudança de filial, né, essa transferência que está acontecendo com você, trabalhador, acarreta na mudança do seu domicílio, aí sim você vai ter direito ao adicional de transferência. Como é que a gente sabe, né, se acarretou nessa mudança? Quando de fato você deixa de residir naquela casa que você residia, naquela cidade que você residia. Então, olha, eu fui transferido para uma outra filial da empresa, né, eu vou ficar lá naquela situação, preciso realmente mudar, deslocar toda a minha família, toda a minha casa, né, para essa outra região, eu vou passar a morar lá, o meu endereço passa a ser aquele, né, eu troquei todas as faturas que eu tinha para esse novo endereço, eu mudei o meu endereço de fato, o meu local de domicílio. Nesse caso, de fato, aí teria direito ao adicional de transferência. Tá certo? Diferente, por exemplo, é aquela situação de algumas pessoas que trabalham principalmente na construção civil, né? A gente vê que muitas pessoas acabam, às vezes, passando alguns dias, semanas fora do local de domicílio e ficam, por exemplo, em um alojamento da empresa, mas depois, quando elas têm um momento de folga, por exemplo, olha, né, eu fiquei 3, 4 dias alojado, né, nesse alojamento da empresa, mas quando eu tenho meu momento de folga, né, quando eu tenho meu repouso semanal remunerado da semana, eu sempre volto para minha casa, para o meu domicílio, para ficar com a minha família, para visitar, porque aqui realmente é o meu local de residência. Essas pessoas, por exemplo, que eu mencionei aqui nesse exemplo, elas não têm direito ao adicional de transferência. Por quê? Porque elas não modificaram o seu domicílio, né? Não houve essa mudança. Elas estão provisoriamente nesse alojamento, mas a casa, a residência, onde elas moram, o domicílio, continua sendo no mesmo local. Não houve mudança. Tanto que ele retorna para essa casa sempre que possível para ficar com a família, para resolver o que tem que ser resolvido nessa casa, porque ele não trocou o seu domicílio. Outro requisito que a lei estabelece para que se tenha direito ao adicional de transferência é justamente a gente avaliar se essa transferência é uma transferência temporária ou fixa, permanente. Por que isso muda? Porque, de fato, se há uma transferência temporária, ou seja, aquele trabalhador ele está mudando, né, de localidade, de domicílio, mas de uma maneira provisória, é nessa situação que ele tem direito ao adicional de transferência. Então, a empresa, quando ela fez essa proposta de mudança, ela falou, olha, trabalhador, você vai para essa nova localidade, né, você vai, então, mudar o seu domicílio para lá, mas é uma coisa temporária, é só a gente preencher a vaga, né, é só até a gente achar uma nova pessoa, é só até a situação X acontecer, é só para nos auxiliar no fechamento da filial, então logo você vai retornar para sua casa. Pode ter N motivos, mas ela tem que ser temporária. Sendo temporária, aí sim esse trabalhador vai ter direito ao adicional de transferência. Se ela for permanente, aí, como eu falei, não tem o direito do adicional de transferência. O que acontece é que quando a transferência for permanente, a empresa ela tem que arcar com os custos dessa transferência, auxiliar nos custos que vai ter apenas no momento de transferência com relação a uma nova residência, aos custos em si que essa mudança vai acarretar, mas não que esse trabalhador vai fazer jus ao adicional de transferência.
Então, até aqui no vídeo, a gente já chegou na seguinte conclusão: existem 2 requisitos que o trabalhador precisa preencher para ter direito de receber esse adicional, que é o quê? O primeiro deles, a mudança do domicílio, e o segundo, que essa transferência seja provisória. Se esse trabalhador, então, preencher os 2 requisitos, ele vai ter direito de receber o adicional de transferência. Esse adicional ele é pago no percentual de 25% sobre o salário e ele tem que ser pago em todos os meses enquanto essa transferência estiver acontecendo. Então, olha, retornei para minha cidade de origem, né? Meu domicílio voltou a ser aqui, cessa o adicional de transferência. Ele é pago só durante o período em que o trabalhador de fato está fora, está nesse novo domicílio, está nessa transferência provisória. A partir do momento que ela se encerra também o adicional de transferência que esse trabalhador vinha recebendo todos os meses. E para a gente fechar aqui então o vídeo, última informação sobre o adicional de transferência, também uma informação importante, é que realmente tem que ser pago o adicional de transferência para essas pessoas que preenchem o requisito. Não dá para substituí-lo ou compensá-lo com qualquer outro tipo de pagamento, de remuneração, né? Por exemplo, olha, vou te pagar uma premiação, vou te pagar uma gratificação, vou te pagar um bônus. Nada disso. Tem que ser de fato o adicional de transferência para aquelas pessoas que trocaram o domicílio, tiveram essa mudança de domicílio. E além disso, também para aquelas pessoas que estão numa transferência provisória. Então, preenchendo os 2 requisitos, tem que ser pago o adicional de transferência. Não pode ser qualquer prêmio, gratificação ou bônus. Tá certo? Entendido? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo. Se gostaram, curtam, comentem aqui embaixo. Tem um link também aqui na nossa descrição que pode ser preenchido por aquelas pessoas que querem fazer contato com o nosso escritório. Então, clica nele, preenche que o contato vai ser feito aqui conosco e a gente retorna, viu? Forte abraço e até o próximo vídeo.